Graças a Deus e graças a Jesus. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. A doutrina espírita trazendo para todos nós a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus, levando-o a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal, divulgue em suas redes sociais e ajude-nos a fazer um mundo melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor Emmanuel dita, então, grandes lições que chegam até nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos ver a lição de número 22, na palavra e na ação. E Emmanuel retira o versículo 17 da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, onde diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E discorre, então, o grande instrutor. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor no Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, liberta-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização de nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira, o cérebro dirige a existência. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição?
Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo sob a sua responsabilidade. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção de um mundo melhor. Viver com Jesus é dever e obrigação de todos nós. Viver para Jesus é compreender a razão da nossa existência. Viver em Jesus é seguir os seus ensinamentos, procurando dia a dia nos tornarmos criaturas melhores. Sim, nós todos aqui nos encontramos no planeta Terra na busca da reparação, reconciliando com a lei divina, a qual nós temos sérias dificuldades em seguir as orientações. Mas, com Jesus na palavra e na ação, porque estar com Jesus na palavra é fácil. Todos nós sabemos dos seus ensinamentos. Buscai primeiro as coisas de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. A dificuldade não está em conhecer. A dificuldade não está na verbalização das palavras. Na palavra e na ação com Cristo é colocar em prática os ensinamentos dos quais nós já somos detentores. Sim, porque enquanto caminhávamos nas trevas da ignorância, enquanto estávamos ainda no mundo primitivo, lutando apenas pela alimentação e pela preservação da espécie, nós não tínhamos nenhum senso de moral. Nós estávamos ali ainda, aquele espírito embrutecido, aquele espírito grosseiro, tentando compreender a razão da nossa existência. E hoje já não cabe mais. Não. O mundo de provas e expiações é a prova cabal de tudo isso. O planeta Terra hoje caminha firmemente em direção ao mundo de regeneração. E todas essas diferenças, todas essas desigualdades nos chamam a modificar a nossa frequência vibratória. Nos convida a que nós nos transformemos em ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Como bem colocou Emmanuel, muitas vezes nós nos deparamos com a maledicência, com a fofoca. E qual é a nossa atitude? Nós permanecemos no grupo? Nós permanecemos neste local? Ou nós nos retiramos para somente entre nós e Deus fazer uma prece, fazer uma oração, uma vibração por todos os envolvidos? Quem está comentando e quem está sendo comentado? Sim, nas nossas lutas diárias, é no nosso seio familiar que muitas vezes vem a incompreensão, a crítica, a qual muitas vezes nos fere. Sim, muitas vezes é no próprio seio familiar que nós encontramos o egoísmo,
o orgulho, o preconceito e a discriminação. Porém, aí nós nos lembramos do Cristo. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, quando ele vai dizer para todos nós: eu não vim trazer a paz, mas a espada. O filho brigará com o pai, a filha discutirá com a mãe, a nora renegará a sogra, e por aí vai. É a hora de nós mostrarmos a nossa renúncia e a nossa capacidade de perdoar. Onde está a bondade que todos nós achamos que já somos detentores? Bondade não é simplesmente ajudar alguém a atravessar a rua. Bondade não é apenas não matar, não roubar e não cometer adultério. Bondade é seguir os ensinamentos de Jesus, alimentando a quem tem fome física, fome do estômago, mas também a fome espiritual, com conceitos, com ética, com moral, com resignação, com paciência e com tolerância. Jesus disse para todos nós: curai os leprosos, curai os doentes da alma, os doentes do espírito, as mazelas do ciúme, da inveja, da corrupção, da lascividade, da drogadição, as doenças, a lepra do sexo promíscuo, que tantas doenças, que tantas dores e que tanto sofrimento têm causados nos seios familiares. Jovens que se desvirtuam, encantado pelas promessas do mundo material. Jovens, crianças que hoje padecem pela falta de caridade, pela falta de amor, pela falta de comprometimento de todos aqueles que ainda buscam o imediatismo material, daqueles que ainda se encantam com a vida física, esquecendo-se de que todos nós, após o retorno do corpo físico ao túmulo, teremos que nos responsabilizar pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Seguir a Jesus em palavra e em ação é ensinar os postulados do Cristo, é interpretar para aqueles que não têm ainda a habilidade com a Bíblia, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Médiuns, com a Gênese, com o Livro dos Espíritos, este manancial de ensinamento da vida espiritual. Ali está. Com a publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, todos nós passamos a ter a possibilidade de saber de onde viemos, por que estamos na Terra e qual será a nossa destinação. E seguir a Jesus em palavras é levar estes ensinamentos, é interpretar aquilo que ali está para as criaturas que ainda têm dificuldades com a leitura, com o entendimento, com os conceitos desta doutrina esclarecedora e confortadora, a doutrina dos Espíritos. Mas seguir a Jesus em palavras e em ação torna a nossa caminhada mais suave, as nossas dores mais amenas e, principalmente, mostra-nos a direção segura que todos nós nos empenhamos em seguir. Quando nós compreendemos a beleza da vida, quando nós compreendemos a simplicidade da vida que o Mestre teve aqui entre nós, nós olhamos e compreendemos que não é tão difícil assim ter essa vida moral,
essa vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Sim, existe o ódio, existe o ciúme, existe a inveja, existe. Existe hoje uma competição predatória. Existe hoje um culto de que todos nós temos que ser o melhor. Todos nós temos que ser o primeiro lugar, os vencedores. Isto chega a ser uma humilhação para certas criaturas que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós passamos a querer para o próximo apenas aquilo que queremos para nós, nós nos alegramos com as suas conquistas, com as suas vitórias, com as suas realizações. Quando nós passamos a ação como assim era o Cristo, porque Jesus não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de transferir conceitos e, principalmente, Jesus mostrava a direção correta para que todos nós nos afastássemos dos perigos, das tentações que muitas vezes as trevas nos oferecem. E as palavras de Jesus, muitos repercutem, muitos até sabem de cor, muitos têm na ponta da língua os versículos da Bíblia, mas quantos estão praticando neste momento? Sim, alimentai os famintos. Fácil. Alimentar os famintos materiais, mas e os famintos espirituais? Para educar estas criaturas, nós precisamos vivenciar, praticar no nosso dia a dia. Sim, é Jesus nos direcionando. Dai de graça o que de graça recebestes. Muitos templos religiosos, muitas denominações religiosas, hoje comercializam o nome de Deus, comercializam o Cristo. Hoje, tudo se paga, tudo se vende, tudo se compra. As criaturas hoje sabem o preço de tudo, mas ainda não compreenderam o valor das coisas divinas, o valor das coisas espirituais. E é esta a ação que a doutrina espírita nos chama. A doutrina espírita é o amor em ação. A doutrina espírita é o trabalho em ação. O trabalho é filho do progresso. O trabalho alivia dores. O trabalho desenvolve a inteligência. O trabalho proporciona o raciocínio constante. O trabalho nos dá a sustentação material tão necessária para que nós possamos desenvolver lado a lado a nossa conscientização espiritual, compreendendo que, mesmo sendo uma fase temporária, mesmo cumprindo apenas um estágio no planeta Terra, nós podemos e devemos fazer o melhor. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é a luz a guiar os nossos passos. Sim, nós vamos encontrar entre os nossos familiares, nos ambientes de trabalho, nas instituições religiosas, nós vamos encontrar em todos os departamentos do planeta Terra, nós vamos encontrar diversidade, nós vamos encontrar irmãos e companheiros em várias fases de aprendizado. E Jesus é a referência para todos nós. Religiões existem várias, mas e cada uma delas se apegam a um determinado livro, a um determinado trecho da chamada Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento
a história, a epopeia dos hebreus, ainda hoje é muito cultuado. Porém, muitos poucos sabem dos costumes e das tradições deste meio onde Jesus nasceu. Se ali tinha crendice, se ali tinha fanatismo, misticismo, Jesus esclareceu a luz da misericórdia do Pai. Jesus, ele espiritualizou os sacrifícios. Jesus mostrou a igualdade de seres, mas também mostrou a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E essa lei que rege o planeta de provas e expiações, exatamente as nossas palavras e as nossas ações. Nós estamos aqui hoje simplesmente, mas já tivemos muitas outras vidas e muitas outras ainda teremos. Hoje, nós somos o efeito das nossas palavras e das nossas ações em um pretérito. O que significa que o nosso futuro será o produto do que nós estamos falando e do que nós estamos fazendo hoje. Então, caríssimos e amados irmãos e companheiros de ideal espírita, sim, vamos transformar o evangelho no alimento diário. Vamos buscar os ensinamentos de Jesus e procurar colocar em prática aqueles que já estão ao nosso alcance. Jesus não vai exigir de nenhum de nós aquilo que ele sabe que nós não temos a oferecer. Mas sair da zona de conforto onde muitos de nós nos encontramos é exatamente o trabalho em ação, a caridade em ação, o perdão em ação. Todas as vezes em que nós não compactuamos com o mal, com o orgulho, com a inveja, com o ciúme, com a intolerância, com o preconceito, todas as vezes em que nós falamos, sim, de compaixão, de renúncia, todas as vezes em que nós mostramos o direcionamento que Jesus nos dá, nós estamos, sim, praticando aquilo que o Mestre espera de cada um de nós. Se Jesus, no seu momento sublime, no seu momento supremo, pediu ao Pai perdão para as nossas faltas, perdão para a nossa imprudência, dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, isso, 2022 anos atrás, hoje já não cabe mais. Hoje nós sabemos sim que Jesus é a manifestação divina do amor. Jesus é o amor divino em ação. E nós também somos filhos de Deus. Ainda imperfeitos, mas estamos a caminho da luz. Portanto, para seguir este caminho que é Jesus, para nos alimentarmos do pão da vida que é Jesus, para que nós permaneçamos nessa luz que guia os nossos passos, que é Jesus, imprescindível se faça que nós sejamos verdadeiramente e dignos, merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Caminhemos em frente, sigamos na busca da nossa evolução espiritual, mas sem perder de vista nosso querido e amado Mestre, Jesus. Que ele possa estar conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.